Números bem expressivos de um primeiro tempo em que o Palmeiras, de fato, foi melhor, né? A gente chamava atenção justamente para esse setor final em que as finalizações elas poderiam ter sido melhores aproveitadas e também muito por conta do Vitor Roque, que teve duas grandes oportunidades, chutou fraco ali, parou no Walter, no goleiro do Mirassol, mas a gente vai ter que acompanhar, porque o Palmeiras ele já inicia, assim como vários clubes, principalmente aqui, né, do estado, porque o Campeonato Paulista é muito difícil, quase que com força máxima. O Palmeiras ele ainda tem esse luxo da força máxima poder vir da base. E aí se torna um time muito competitivo, né? A gente fala do Pacheco, que estreou muito bem, 17 anos de idade. O Arthur sendo uma opção justamente para a vaga do Piquerez. Então o Abel ele consegue ainda assim agregar com os jogadores da base. Mas os seus principais jogadores estão participando também desse início de temporada. E aí o Vitor Roque já sente essa possível lesão no joelho. A gente vai precisar acompanhar. Mas o Palmeiras já consegue, entre aspas, ter um certo conforto num tiro muito curto, que é esse novo Campeonato Paulista. Pois é, e já na terça-feira vai a Novo Horizonte enfrentar o Novo Horizontino, e lembrando que no final de semana que vem já começa o Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, é um tempo muito curto até para retomar essa forma, tem que voltar mesmo jogando. E você lembra bem, um Palmeiras que, embora venha usando os seus meninos ou até equipes alternativas, vai lançando também os seus principais jogadores, né? O Abel também não tem como não fazer isso, para dar esse ritmo e porque também tem essa turma importante ainda parada, ainda no DM, né? Exatamente, na expectativa de recuperar. Teve um primeiro tempo com o Bruno Rodrigues que não deu muito certo, não atuou muito bem. O Maurício hoje também tentando ali fazer uma função muito próxima do que é a dupla Flaco e o Vitor Roque. Também não foi dos melhores jogos dele, então ainda assim o Abel tentando encontrar essas alternativas. Tira o Gustavo Gomes, coloca o Benedetti, o Marlon Freitas, uma baita aquisição, já ajuda demais na saída de bola. Consegue conectar o time para frente também. Então, dentro dessas soluções também caseiras, o Palmeiras ele precisa deixar os seus titulares também já num momento muito bom para início de Campeonato Brasileiro. Flaco Lopes falando depois dessa vitória do Palmeiras diante do Mirassol. Vamos ouvir. Feliz pelo gol. A gente está trabalhando muito bem esse começo de temporada. Acho que o fato de tudo que aconteceu ano passado está sendo a gasolina que a gente está tendo nesse começo de ano. Alguns atletas voltaram melhor, outros menos melhor, mas a gente está todo mundo preparado. E com esses jogos também a gente está se preparando muito para os próximos desafios que a gente está tendo. O gol, cara, uma bola parada, eu pressenti que a jogada ia terminar ali. E eu fui no segundo e consegui direcionar bem a bola para a rede. Então, feliz por isso. Como você falou, um gol bastante complicado, mas sorte que foi gol. E bola parada que tem sido desde sempre, né, nesse trabalho do Abel, um ponto muito forte, né, e decisivo em muitos jogos. Você até falou, né, Mari, de finalizações que não estavam sendo tão bem aproveitadas, naquele terço final do campo ainda faltava um refino, alguma coisa, e aí vem dessa arma tão poderosa desse time do Abel. Exatamente. E com o Flaco Lopes, né? Porque, assim, é um jogador sempre muito cobrado, né? Por mais que ele entregue, ele é muito cobrado. E ele, no jogo passado, já dá uma assistência importante num clássico pro gol do Alan. Lá mesmo ele já erra outras finalizações, a gente vê, né, como isso irrita o Abel. E hoje ele vai muito bem, porque ele sofre a falta do Yuri. O Sosa cobra muito bem, já numa bola bem direcionada, e ele busca atacar esse espaço, né? Ele consegue ali uma movimentação muito interessante, e aí, em cima do Reinaldo, ele sobe mais alto e consegue fazer o gol pro Palmeiras, num jogo em que, segundo tempo, o Mirassol encaixou uma marcação. O Mirassol estava bem, segurando um ótimo empate como visitante, mas a entrada do Flaco Lopes mudou, de fato, toda essa rotação do ataque do Palmeiras. Então tem muitos meninos surgindo aí no Palmeiras. O Arthur hoje, né? O Arthur também, que jogou bem. O Arthur jogou bem. Esse aí é o Luiz Pacheco, né? Que jogou bem. E o Arthur também. O Arthur, vou falar para vocês, eu não conhecia esse jogador. Eu não tinha visto o Arthur jogar ainda. Mas foi uma bela surpresa. Fez um ótimo primeiro tempo. No segundo caiu muito, não conseguiu aparecer mais, cansou, não conseguiu chegar mais à frente. Mas no primeiro tempo conseguiu chegar, um jogador que vai para frente, né? Então fez uma boa partida, uma ótima estreia. Depois entra o Piquerez, que é outro patamar, outro nível Piquerez. E com esse rodízio que o Abel está fazendo e dando oportunidade para os meninos esses que realmente merecem oportunidade, porque estão jogando bem.
E como o Palmeiras termina o jogo? O Palmeiras termina melhor do que começa. Então o Palmeiras começa com um time com garotos, com um time deixando os caras descansando. Esse foi o time que começou, né? Carlos Miguel, Giai, Fux, Gomes e Arthur. O Arthur jogou melhor que o Giai. Aliás, o Giai não fez uma boa partida hoje, né? Não dá para criticar com 3 rodadas, tá? Não vou falar que foi mal, que tá mal. Não, o cara não teve tempo de ter um condicionamento físico adequado. Não teve tempo de se preparar para a temporada. Não está em condição ideal para jogar uma partida ainda num ritmo forte. E não fez uma boa partida. O Giai, para mim, foi o destaque negativo do jogo. Mas faz parte nesse momento. Vai acontecer. E hoje o Giai realmente deu umas enroscadas ali. E quando entrou aquele menino Carlos Eduardo, que foi inclusive jogador do Palmeiras, ficou complicado por ali. Ele recebeu uma bola do Mugni, né? Do Mugni ali na cara do Carlos Miguel. Sorte que ele não teve a capacidade de definir o lance. Porque realmente o Giai deu uns mole hoje. Mas que faz parte, é começo de temporada, vai ter tempo e espero de se recuperar, porque parece que o negócio não está definido ali entre Giai e Kelvin, viu? Kelvin não vem alternando também, o Giai tem entrado, está oscilando também. Para mim, esse lado direito é outra posição que o Abel ainda não tem uma definição, né, de quem é o titular. Eu não consigo apontar ainda. São características diferentes, né? O Kelvin é um jogador mais de frente, jogador que ataca mais, que chega mais à frente. Aliás, faltou muito do Giai hoje chegar por aquele lado do campo, né? Chegar, aproveitar aquele corredor, fazer uma parceria ali com o Sousa. Que Sousa que eu sempre tenho criticado por aqui, mas do lado direito aqui, que foi a primeira vez que ele jogou, melhorou um pouquinho, não foi? Não sei a opinião de vocês, mas depois eu quero até ouvir, né, vocês participando aqui com a gente da live. Eu acho que o Sousa não foi uma partida tão ruim por esse lado aqui, não. Inclusive, a falta do gol do Palmeiras, Flaco, né? Aquela testada no contrapé do Walter, a bola é do Sousa. Então, quem sabe? Quem sabe ali... Eu acho que a bola ainda não é para ser titular, né? Não é bola para ser titular, até porque o Alan está jogando por ali. E o Alan joga muito. Mas... eu vi mais coisas positivas desse Sousa do lado direito do que do lado esquerdo. E o jogo foi contratado, pelo menos até aqui, até que o Abel diga diferente, foi contratado para jogar pelo lado esquerdo, né? Mas o Sousa pelo lado direito parece que funciona um pouco melhor. É a primeira vez que eu vejo ele por ali. Tentou, fez uma jogada ali que... fez uma jogada que botou a bola para o Maurício achou o Tigrinho está sem força, né? O Tigrinho ainda está buscando aquela melhor condição, como foi igual quando chegou. O Tigrinho está machucado, o Tigrinho ó, com o joelho, gelo no joelho, o Tigrinho com problema ali, caiu no campo sozinho, depois foi substituído. Tem algum probleminha ali no joelho, o Tigrinho. Tomara que não seja nada grave, né? Já perdemos o Andréas, o Jefté já saiu, agora já está voltando, hoje estava no banco. Tomara que não seja nada grave, que a gente possa ver essa dupla de novo. Daqui a pouquinho já começa o Brasileiro. A dupla que o ano passado foi fundamental, né? Eu ia falar fenomenal, tá? Foi fundamental porque realmente o Tigrinho e o Flaco se entenderam demais e essa dupla jogou pouquinhos minutos ainda esse ano, né? Mas é uma dupla que se entende, então quem sabe? Porque semana que vem, terça-feira, o Palmeiras volta a jogar. Palmeiras e Novo Horizontino, terça-feira, às 8 horas da noite, tá? Eu vou estar na TV, vou fazer o jogo lá na HBO Max. Aliás, quero convidar vocês para acompanhar o jogo lá com a gente. E depois nós vamos estar aqui, vamos fazer a live, tudo certinho junto com vocês, para a gente falar sobre o Palmeiras. A campanha tá legal. O Palmeiras não está jogando aquela bola redonda, mas está ganhando, já tem 9 pontos, é líder da competição. Resolveu e trouxe um jogador que realmente, esse cara caiu muito bem no time. Sai o Aníbal, entra o Marlon Freitas, arruma o meio-campo do Palmeiras. Arruma. E aí os garotos que chegam, hoje foi a vez do Luiz Pacheco, joga muito do lado do cara. É um cara experiente, um cara que orienta, posiciona, fala com os meninos. Luiz Pacheco fez um bom jogo hoje, bom menino, joga bem ali por trás, tem um passe bom. O Larson também, quando joga do lado do Marlon Freitas, tem um rendimento muito legal. Esse menino é bom também, hein? Marlon Freitas
é bom e faz o Larsson jogar bem, é bom jogador esse menino também, está crescendo, está tendo mais tempo para jogar, não entrou no jogo hoje, mas é um menino que está evoluindo muito, está crescendo e vai ajudar também. Então, uma ótima contratação no momento que a diretoria agiu rápido para trazer um atleta que ia ficando um buraco nesse meio campo, né? O Palmeiras ano passado sofreu até com o Aníbal, porque o Aníbal ano passado fez uma temporada muito ruim, muito abaixo daquela de 2024. E aí a troca rapidamente por esse jogador que cai muito bem. Melhora quem joga do lado dele, melhora o Andreas Pereira, melhora o Maurício. O Maurício jogou bem hoje também. Então, enfim, esse cara está tomando conta do meio-campo do Palmeiras e é uma ótima notícia para essa temporada. Faltam mais, né? Falta resolver esse lado esquerdo, que é um problema. Se bem que esse menino, eu acho que não dá para ele assumir essa condição de ser titular, de ser um dos protagonistas do time aí, do Riquelme. Mas é um menino que tem um potencial também, uma capacidade que para contratar, a gente já falou muito sobre isso, não quero ser repetitivo, mas tem na base umas opções lá que é melhor que sair gastando aí no mercado sem trazer um jogador, por exemplo, como o Marlon Freitas, que vem para resolver. Esse menino é bom jogador, esse Riquelme. Palmeiras hoje, quando jogou contra o Santos, né? Riquelme do lado esquerdo e o Alan do lado direito, é problema para os caras. É problema para os adversários, porque são dois jogadores que têm uma condução de bola, que tem um contra um, o tal do X1 hoje, e que faz com que a bola chegue na área, ou por dentro, por baixo. Então dá um trabalho danado. Então o Palmeiras tem, e o Abel gosta de jogar assim, né? O Abel gosta de ter esses jogadores pelo lado do campo, sempre teve bons jogadores, né? O Estevão jogando por ali, teve muita gente boa jogando pelos lados, os meninos que vêm na base, principalmente, porque o Palmeiras não contratou esse cara ainda. O Palmeiras está buscando, mas não contratou. Quem sabe o Arias pode fazer com que a gente resolva esse problema do lado esquerdo. É um problema sério que a gente tem, troca um jogador, troca outro. Quem já passou por ali? Já passou Felipe Anderson, já passou Sousa, já passou Facundo, todo mundo vai jogar por ali e não resolve esse lado esquerdo. Aliás, o Facundo, o Palmeiras está conseguindo vender, né? Bom, boa notícia, por quê? Não está jogando bem? Abre espaço para outro, e a diretoria tem que trabalhar dessa forma mesmo, com rapidez, com velocidade, e aproveitar nesse momento para sair em busca de atletas que vão ser importantes na temporada, como contratou esse rapaz que está aí na foto, que mais uma vez foi um dos destaques do time. Não é rapaz, dá passe para frente, passe vertical, passe para achar o meia, passe para achar atacante, porque dá passe para achar zagueiro atrás, aí não dá, né? Aí eu faço, eu hoje vou ali, entro no meio e passo para trás. Não é o caso. Não é o caso do Marlon Freitas, que está jogando muito. Aí o Facundo indo embora, obrigado, viu, Facundo, por nada, né? Obrigado por nada, ganhou um Paulista, não fez 2 temporadas ruins, 2 nada, foi a temporada passada só, não ganhou nada, não é Paulista não. Quem está no Paulista é o Felipe Anderson, ele não ganhou nada. E está indo embora, e o Palmeiras conseguiu vender, passar para frente, enfim. O Palmeiras vai poder ir atrás de um outro jogador para jogar ali pelo lado direito, pelo lado esquerdo, porque o Facundo foi mais um erro de contratação que não deu certo, pelo menos já está vendendo, conseguiu vender e vai abrir espaço para outro jogador. Assunto encerrado e resolvido, tem que ser dessa forma, ser rápido. Não deu certo, não dá para ficar 3 anos esperando o jogador jogar, ficar atrás insistindo, esperando que o jogador reaja, dá tempo, dá jogo, tira espaço. Não deu certo, troca. O Palmeiras tem essa capacidade. Vai tomar um prejuízo aqui, outro ali, vai. Até o momento que parar de contratar jogadores que não servem para jogar no time. Então é uma troca rápida e necessária e que o Palmeiras acerta em fazer nesse momento. Mas o importante é ver os meninos surgindo no Palmeiras. Luiz Pacheco, ótima notícia. Riquelme, ótima notícia. Tem o Alan, tem o Larsson. Mas o que interessa, que vocês querem saber é o seguinte. E o Nino, né? Informação que, tudo bem, coleguinhas aí não dão crédito e etc e tal, não tem problema nenhum. Tô nada preocupado. Mas, para quem acompanha o canal do Facincani, vocês já sabem, desde novembro, na parceria com o Link Sport Clube, nas lives de segunda a sexta aqui, que o Nino era o desejo e o plano A do Palmeiras, né? E como a gente atualizou ao longo dessa semana também, o acordo
que foi desenrolado na quinta-feira, aproximadamente 7 horas da noite, em que avançou significativamente a negociação entre Palmeiras e Zenit. O acordo com o Nino foi feito entre as duas partes, né? O staff e, obviamente, o jogador. Mas a gente sabe que esse acordo já estava bem alinhavado, porque o Palmeiras não estaria negociando com o Zenit se não tivesse aval do staff do atleta. Então essa história de que tem que convencer o jogador que tinha se acertado com o Fluminense lá atrás, é lógico que o Nino se acertou com o Fluminense e acertou, obviamente, com o próprio Palmeiras. A decisão estava nas mãos do Zenit, só que como o Fluminense foi pelo caminho inverso, ele fez com que o Nino tentasse forçar essa saída junto aos russos e os russos ficaram irritados, o Palmeiras fez o outro caminho. O Palmeiras foi conversar com o Zenit para alinhavar essa situação ao mesmo tempo com o Nino, e por isso que as tratativas entre Palmeiras e o clube russo avançaram muito mais. Mas por que essas tratativas avançaram? O que aconteceu de fato? Aconteceu que a negociação caminhou entre o Zenit, o Bragantino e o John. O que isso tem a ver com o Palmeiras? O Palmeiras vendeu o John para o Bragantino e ficou com 20%. Esses 20% de 20 milhões no total da negociação virão aos cofres do Palmeiras. Quem tem que depositar os 20 milhões? O Zenit ou o Bragantino. Como o Palmeiras está negociando o Nino com o Zenit, já guarda de bônus esses 4 milhões de euros. Ou seja, Palmeiras e Zenit conversavam cerca ali de 12, 11 milhões pela negociação de euros entre o Nino, né, zagueiro, e aí você já tem um bônus abatido, próximo, obviamente, daquilo que o Palmeiras tinha feito na primeira investida em dezembro, quando eu trouxe informação com exclusividade para vocês, que o Palmeiras foi lá perguntar e falou, olha, a gente tem 7 milhões, é uma veia de negociação, o Zenit falou não, valor muito baixo, a gente quer 12 e tá tudo certo, e depois a história foi caminhando nesse desenrolar. Só que a outra carta na manga foi a confirmação da venda do Facundo Torres. Este bagre, este atacante fraquíssimo, que o Palmeiras jamais deveria ter feito uma investida, e que além de ter feito uma investida, o Palmeiras tomou um prejuízo, porque pagou 12, vendeu por 10, mas vai ficar com 8,5 por causa dos 15% que ainda pertencem ao antigo clube dele, o Orlando City. Então, mesmo tomando esse prejuízo, o Palmeiras conseguiu a chamada carta de crédito, a confirmação da venda com o Austin, lá dos Estados Unidos, e assim, com esse valor garantido em conta, com a história do John, o Palmeiras somou, né, essas condições financeiras importantes para que pudesse chegar no Zenit e garantir essa investida final para trazer o Nino. Portanto, desde quinta-feira é o que eu falava, Palmeiras e Zenit estavam alinhando detalhes finais importantes nessa história. Esses detalhes finais, então, começam a fechar agora com essas confirmações. O John sendo vendido e o Palmeiras pegando 20%, a venda, obviamente, do Facundo Torres, que já estava sendo costurada, mas que explodiu nesta sexta-feira, e com essa somatória de números, o Palmeiras, claro, tem o crédito suficiente para chegar no Zenit e destravar a história. Portanto, vamos aguardar. Provavelmente aí, nessas próximas horas, ou sei lá, começo da próxima semana, vai ser sacramentada essa novela, e a confiança com quem eu tenho conversado no Palmeiras é de um final muito feliz. Estão extremamente otimistas que dessa vez o Palmeiras vai conseguir um bom acordo com o Zenit, lembrando que os clubes sempre conversaram recentemente, né, por jogadores que interessavam uns aos outros. O Zenit queria alguns jogadores do Palmeiras e não deram certo, o Palmeiras tentou negociações com atletas do Zenit, lá atrás o volante Wendel, mais recentemente o Claudinho, negociações que foram frustradas, mas me parece que dessa vez, com todo esse avanço, com as tratativas feitas das formas corretas, o Palmeiras e o Zenit vão entrar em acordo e o zagueiro Nino será jogador do clube nos próximos dias, pelo menos é a grande confiança daqueles com quem eu tenho conversado. Fala-se até em 90%. 90%. Lógico que, se tratando de Palmeiras, esses 10% têm o mesmo peso dos 90% em termos de preocupação. Mas vamos aguardar, pelo menos dessa vez, com essas vendas feitas e esses valores, o Palmeiras, claro, consegue ter pelo menos motivos mais do que suficientes para não só sonhar, mas para realizar a chegada do segundo reforço nesta temporada para o técnico Abel Ferreira. Veio o Marlon Freitas e agora o zagueiro Nino. O Palmeiras aos poucos vai tentando mudar a cara deste elenco para a próxima temporada. Sobre John Arias, da mesma forma, Palmeiras esperando garantias de outras negociações para tentar desenrolar o jogador. Lembrando que entre Palmeiras e Arias a situação é bem encaminhada,
é bem tratada, o Arias deu aval, o Palmeiras conversa com o Wolverhampton, tem a história do Fluminense nessa cláusula e esse imbróglio está tentando também ser desenvolvido entre todas essas partes para ver o que acontece. O Fluminense fala que quer fazer o poder, né, de valer essa cláusula em favor dele, mas a gente sabe que o Fluminense não tem a bala que o Palmeiras tem para fazer a investida, por outro lado o Palmeiras confia muito nessa negociação e na vontade do jogador, que dessa vez deu sinal verde para o Palmeiras, enfim, então vamos ver o que se desenrola. Mas entre o que interessa nesta informação e neste vídeo, Palmeiras vai ter, ou muito próximo de ter, um novo zagueiro nos próximos dias e um zagueiro bem experiente, o Nino, tá bom? Lembrando que Luigi é outro jogador alvo, tá? De equipes não só aqui no Brasil, mas também internacionais, e o Palmeiras também tenta costurar a venda desse jogador por valores que possam, evidentemente, garantir mais investimentos, no caso, o próprio atacante colombiano que a gente falava agora há pouco, tá certo? Então, dê like aqui nesse vídeo, hype este conteúdo. E tudo isso ajuda a entender melhor o recado que Abel Ferreira quis deixar após mais uma vitória do Palmeiras no Paulistão. São 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento, liderança consolidada e uma defesa que ainda não sofreu gols. Mesmo assim, o treinador faz questão de baixar a bola da euforia e puxar o torcedor para a realidade. Abel não promete títulos. Nunca prometeu. O que ele promete, e reforça mais uma vez, é competitividade. Um Palmeiras que entra em todas as competições para brigar, sabendo exatamente quais são seus recursos, seus limites e suas responsabilidades. E esse discurso não é novo, mas talvez nunca tenha sido tão necessário quanto agora. O elenco mudou. Saíram jogadores importantes, líderes técnicos e físicos. Entraram reforços, subiram jovens da base, e o time ainda está em processo de construção. Mesmo assim, o Palmeiras continua vencendo. Continua competindo. Continua chegando. E isso, na visão do treinador, precisa ser valorizado. Abel também toca em um ponto sensível: a cobrança constante. Cobrança por títulos, cobrança por desempenho, cobrança por apostar na base, tudo ao mesmo tempo. E ele deixa claro que poucas equipes no Brasil conseguem equilibrar essas 3 exigências como o Palmeiras tenta fazer: ganhar, revelar, vender e manter responsabilidade financeira. Ao citar Arthur e Pacheco, Abel reforça algo que muitas vezes passa despercebido no calor do resultado: o processo. O crescimento individual, a coragem de dar oportunidades, a construção de jogadores que entendem o jogo, que passam, que participam, que não se escondem. Isso também é competir em alto nível. Dentro de campo, o treinador se mostra satisfeito com a postura. Um time que se expõe, que corre riscos, que busca o jogo mesmo sabendo que as críticas vão existir. Um Palmeiras que não se esconde atrás do placar, que tenta impor seu modelo independentemente do adversário, seja Mirassol, Portuguesa ou um rival direto de Série A. Claro que há pontos a melhorar. A falta de gols é um deles. Abel reconhece, explica, mas também deixa claro: problema é quando o time não cria. E isso não está acontecendo. O Palmeiras cria, chega, finaliza. A bola ainda não entrou como poderia, mas o caminho está traçado. Defensivamente, o treinador comemora a consistência. Mudanças, rodízio, lesões, adaptações, e mesmo assim, segurança. Isso dá confiança para o que vem pela frente, sabendo que Paulistão é só o começo, e que o nível de exigência vai subir muito no Brasileiro e na Libertadores. No fim das contas, o discurso de Abel não é de conformismo. É de lucidez. Ele sabe onde está, sabe com quem compete e sabe o que pode prometer. E talvez o maior mérito desse Palmeiras esteja exatamente aí: continuar forte mesmo em meio às transformações. Agora fica a reflexão para o torcedor. Dedo indicador apontando para a direita, o 100% no Paulistão já é motivo para empolgação ou o certo é ter calma? Dedo indicador apontando para a direita, Abel está certo em pedir paciência mesmo vencendo? Dedo indicador apontando para a direita, esse Palmeiras em construção pode chegar forte nas grandes competições? Deixe sua opinião nos comentários. O debate é saudável, o momento é importante e a temporada está só começando. Porque no Palmeiras, vencer é obrigação, mas entender o processo também faz parte da grandeza.